O que tem em comum a filosofia e as artes cênicas? De que modo podem ser usadas no enfrentamento ao racismo e na construção de uma identidade negra positiva, capaz de contrapor-se aos estereótipos ainda vigentes em nossa sociedade? Tudo bem, Jéssica? Ai, tudo certo. Eu tive que sair correndo da agência pra chegar aqui, mas tá tudo certo, tô aqui. Calma. Tá. Fica tranquila. Você quer uma água? Eu aceito. Eu queria agradecer muito a compreensão que você e a escola têm comigo e com meu filho. Eu sei que é uma ótima escola. É sim. É a melhor da região. Não, e é perfeito pra mim, porque eu sendo de Nova Iguaçu e trabalhando e estudando aqui perto da Gávea, é ótimo. Você mora longe, hein? Sim, você. Eu sou de Japeri. Aí, pior que eu. Quer dizer, um pouco mais distante pra chegar. A vida. Mas me diz uma coisa, o pai do Zeca, ele é presente? Eu não queria ter que falar sobre isso. O pai do Zeca nunca quis saber dele. A única coisa boa que ele fez foi ter me dado o Zequinha mesmo. É difícil, eu imagino. Mas quer saber de uma coisa? Eu nunca falei disso pra ninguém. Se não fosse o Zeca, eu acho que eu não estaria fazendo faculdade. Antes dele, eu só queria ficar na rua, ou quando tava em casa, eu ficava vendo televisão, minha mãe me enchendo o saco pra eu colocar currículo no mercado lá da cerâmica. Mas aí, meu neguinho nasceu e me mudou inteira. Ele é tudo que eu tenho. Nossa convidada de hoje nasceu em Japeri, na Baixada Fluminense, e foi criada pela mãe, que dava duro para sustentá-la e as suas irmãs. Estudou em escolas públicas e começou a se envolver com teatro ainda adolescente, quando se revelou seu talento como atriz. E foi seu primeiro professor de teatro que a incentivou a estudar filosofia, disciplina em que fez graduação e mestrado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi uma época de desafios em que conseguiu se equilibrar entre a universidade, o teatro e o trabalho numa fábrica de argamassa. Esse esforço foi coroado por uma carreira de enorme sucesso na área das artes cênicas, em que ela vem acumulando prêmios e participações em produções com sucesso de público e crítica. Entre elas, Inimigo do Povo, com direção de Miwawa e Anagisawa, e A Vida Íntima de Babi, dirigida por Renato Linhares Lima e com supervisão filosófica de Márcia Tiburi. Participou das séries Arcanjo Renegado e Homens e do longa-metragem Buraco no Peito, de Marcos Faustini. Foi uma das protagonistas do curta Neguinho, de Marçal Viana, que lhe rendeu 10 prêmios de melhor atriz. Em 2021, escreveu sua primeira peça infanto-juvenil, Até Onde Vão Suas Raízes, sobre uma menina negra que sai em uma jornada em busca de sua ancestralidade e tem Exu como parceiro de aventura. Atualmente está em turnê internacional com o espetáculo Depois do Silêncio, dirigido por Cristiane Jataí, e a curadora da mostra aqui Boca na Cena, coordenadora do projeto Artes Cênicas em Expansão, na Unirio, atriz e coordenadora artística do Grupo Código, da Rede Baixada em Cena, vencedora do Prêmio Shell de 2017 na categoria Inovação. Vamos conversar com a professora, atriz, produtora cultural e militante negra Juliana França. Olha, nosso programa, temos tido a oportunidade de entrevistar pessoas que dedicam suas vidas a conquistar espaços na academia, nas artes e na política, não apenas para si mesmas, mas para o conjunto da população afro-brasileira. É o caso de nossa convidada de hoje, a Juliana França. Seja muito bem-vinda ao nosso CUT em Resenha. Eu agradeço imensamente, é uma honra estar aqui. Eu queria expressar minha gratidão à CUT e toda a geração anterior, a geração que faz com que seja uma ferramenta fundamental para a história audiovisual, para a história cultural do povo negro brasileiro. Então, eu queria usar esse espaço também para agradecer e reverenciar toda a história, todo o presente da CUT. Muito obrigado, muito prazer estar aqui hoje nessa conversa. Então, a gente vai ter uma conversa bem bonita. Juliana, professora,
filósofa, atriz, militante. Como é que você mesma se define? Filha da Catarina, irmã de 6 irmãos, tenho vários sobrinhos lindos, meu umbigo está enterrado em Japeri, uma mulher negra, cosmopolita e que vai se metendo em várias áreas. Eu acho que enfim, sou geminiana, então acho que eu vou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E a filosofia, o teatro, a produção cultural são uma dessas várias coisas que me permito ser. Agora me diga uma coisa: qual você considera ter sido a razão do seu sucesso? Eu costumo dizer, Medeiros, que eu não ando sozinha. Onde quer que eu vá, eu levo pelo menos 200 pessoas comigo. Eu acho que é difícil falar sobre sucesso e eu costumo dizer que o sucesso ele está muito relacionado à coletividade, ao sucesso do coletivo, à saúde coletiva da comunidade que você pertence. Então, eu acho que eu pertenço a uma comunidade muito sadia e o meu sucesso é o sucesso desse coletivo, dessa comunidade. Então, eu reverencio e dedico e atrelo o sucesso à minha comunidade, à minha cidade, ao grupo que eu faço parte, às redes que faço parte, às pessoas que me associam. Então, eu relaciono muito com a coletividade. Você não teria conseguido isso sozinha. Nunca, jamais, jamais. A minha família de sanguínea, biológica, ela é fundamental na minha trajetória. Foi a minha família que me incentivou durante muitos anos a quem eu sou, a lutar e a brigar pelos meus sonhos e acreditar neles, sobretudo. Então, tem a minha família biológica, tem a família que eu escolhi, que é a minha família, o meu grupo de teatro, que é o Grupo Código, e as pessoas que eu fui encontrando ao longo desse caminho. Agora, você nasceu em Japeri, na Baixada Fluminense, numa família pobre e sem a figura paterna. Como é que você descreveria a sua infância? A minha infância, ela é reflexo de um Brasil dividido, de um Brasil desigual, né? A minha mãe foi mãe solo, mãe de 7 filhos. Eu nunca tive a presença do meu pai. A minha mãe é trabalhadora doméstica até hoje, e foi com o trabalho doméstico que ela nos criou, nos educou, nos incentivou sempre a estudar. Se eu concluí o mestrado, se eu enveredei para a academia, foi porque a minha mãe sempre incentivou que estudasse. Então, eu costumo dizer que o meu umbigo está enterrado aqui em Japeri, onde quer que eu vá, é para essa cidade que eu volto, mas reconheço que é uma cidade que é precarizada e não precária. E, ao mesmo tempo, entendo que eu e os meus companheiros e companheiras somos agentes de mudança dentro desse território. Acredito muito nele, assim como esse território acreditou em mim. Então, todo o meu trabalho, boa parte do meu trabalho, é voltado para ressignificar essa ideia de uma cidade partida, de uma cidade que é precarizada, a cidade que é conhecida como a cidade do nada, assim como sai nos jornais, nas TVs. E aí o meu trabalho é ressignificar essa infância, esse lugar onde fui criada, fui muito feliz, sou muito feliz nesse lugar que tem muita abundância natural, assim, tem cachoeiras, tem matas, tem paisagens naturais muito específicas, e por isso faço questão de falar sobre isso, porque a Japeri é sempre atrelada à pobreza, né? Eu venho de uma família pobre, de uma cidade que foi precarizada, mas que de alguma maneira a gente, aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, a gente acredita nesse território e vem trabalhando a partir dele para ter uma vida melhor no coletivo. É um traço comum nos subúrbios, nas áreas periféricas, que as pessoas sempre descrevem, é a questão da proximidade entre as pessoas, da maior solidariedade que encontram nessas comunidades, diferentemente, por exemplo, de quem mora na zona sul do Rio. Você concorda? Não, com certeza. Não, concordo bem. A gente tem um exemplo palpável que foi durante o pico, o auge da pandemia, os lugares que a gente viu essa corrente de solidariedade acontecer foram nas periferias, né? Onde a mão do Estado não chegava, não chega, as próprias pessoas constituíram suas redes de ajudas humanitárias para as outras pessoas. Então, é o famoso nós por nós.
a gente que está às margens dos grandes centros urbanos, a gente consegue olhar no olho do nosso vizinho, conversar com esse vizinho, com essa vizinha, entender quais são as especificidades e é assim conseguir construir uma rede de solidariedade para que a gente amenize as nossas mazelas, né? Você diz que na sua infância era considerada uma criança adulta. Explica isso pra gente. Eu sempre fui muito entrona, assim, Medeiros, eu sempre fui, enfim, falastrona, comunicativa, eu achava que eu era inteligente, que eu sabia de tudo, que eu tinha papo para conversar com os a Não era, não? talvez, talvez. Os adultos, eles aceitavam conversar comigo, a trocar ideia comigo, e eu gostava muito, assim, de ficar perto das pessoas mais velhas, porque sempre respeitei muito a sabedoria dos mais velhos. Isso sempre foi me ensinado a escutar os mais velhos, então eu gostava de ficar perto dos mais velhos, eles gostavam de me escutar também, então era uma troca bem maneira, assim. Agora, você fez o ensino fundamental e médio em escolas públicas, mas o racismo se fez presente mesmo nesses ambientes mais populares, digamos assim. Ah, com certeza. Se a gente for falar de racismo institucional, a escola é um lugar, um prato cheio, onde o racismo ele é fomentado, ele é proliferado, ele é praticado. Eu tenho histórias assim homéricas dentro da escola. Eu fui uma criança considerada feia pelos meus colegas, e pensando hoje sobre o que que é essa criança feia, isso é atrelado muito à textura do cabelo, à cor da pele, os fenótipos. Então, enfim, eu tinha muita dificuldade de encontrar um par para festa junina. Eu lembro que teve uma situação que nenhum menino queria dançar comigo e a professora teve que escolher um menino para dançar. Só que esse menino, ele não segurava, Medeiros, na minha mão, ele ficava segurando o meu punho, assim, porque ele não queria encostar a palma dele, eu tinha que segurar o punho dele, alguma coisa desse tipo, porque ele não queria encostar a mão dele na minha. Como fosse ser contaminado. Não queria se contaminar, assim. Então eu lembro quando eu ia, minha mãe trançava meu cabelo, eu ia para a escola com o cabelo trançado, as crianças e adolescentes sempre zoavam, era sempre motivo de chacota. E, enfim, na Universidade Federal também não foi muito diferente disso. A gente está falando sobre esse racismo recreativo, falando também sobre esse racismo institucional. Então, essas instituições, elas fomentam muito esse racismo, isso tipo, há 10 anos, há 15 anos, 20 anos era uma coisa que era pouco debatida dentro das salas de aula, dentro das escolas, né? E você fala de uma coisa que eu sempre me refiro, eu digo que o pior efeito do racismo não são as situações de discriminação, que a gente pode, claro que elas podem ser muito ruins, muito negativas, mas o pior de tudo é quando isso se insere em nós mesmos, ou seja, quando isso afeta a nossa autoestima, porque se você se julga inferior, você é inferior de alguma forma, não é isso? Eu acho que, de alguma maneira, o racismo ele traça e é incutido na personalidade da maioria da população negra, né? Então, eu, como uma mulher negra, fui criada dentro de uma sociedade estruturalmente racista. Isso influencia até hoje na minha autoestima, na minha personalidade, e estou tratando na terapia. Como é que você enfrentou esse racismo? Mas essa pergunta fica para o nosso próximo bloco. Juliana, no final do primeiro bloco, nós falávamos sobre as situações que você enfrentou ainda como criança na escola e depois também na faculdade. Essa inferiorização que impõe sobre nós, especialmente a partir do nosso fenótipo, da cor da nossa pele, dos nossos cabelos, nossos lábios, narizes. Como é que você conseguiu enfrentar isso? Eu acho que a arte e a cultura foram ferramentas fundamentais nesse processo para mim, de entendimento social, de crítico, entender o que. Foi importante entender o que, que era aquilo que eu sofria. Porque na escola, quando eu estava na escola, eu não sabia o que, que era. Eu só achava que era feia, que as pessoas me achavam feia. E não sabia nomear.
A partir do momento que eu consigo nomear o que que era aquilo, que aquilo era racismo, que isso é racismo, eu consegui encontrar maneiras dentro de um coletivo, dentro de um grupo de teatro, para debater e discutir essas questões, que não se tratava diretamente sobre mim, sobre a minha pessoa, mas era uma questão estrutural, era uma questão que perpassava por toda uma sociedade. Então eu não seria a última nem a primeira a sofrer com essa situação. Então, o teatro e a arte, sobretudo, foram ferramentas fundamentais para eu conseguir entender o que era aquilo que eu sofria e encontrar formas de contornar, de combater, de ser incisiva com essa situação, com esse preconceito, com esse racismo, com a discriminação racial que acontecia comigo, que acontece com os meus familiares, amigos e parceiros de vida, né? E você conseguiu descobrir a sua própria beleza nesse processo, né? Não, com certeza, com certeza. Hoje eu me acho uma mulher lindíssima. Óbvio que eu tenho altos e baixos, às vezes me olho no espelho e me acho feia, mas eu me olho no espelho e falo, eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher negra lindíssima. E isso a custo de muita coisa, né? Então, teve um período, enfim, há 10 anos eu cortei todo o meu cabelo, porque eu alisava, relaxava o cabelo. Então, foi um processo importante de aceitação do meu cabelo, das minhas origens. A transição capilar, né? Exatamente, o famoso Big Shop, transição capilar, e foi fundamental para a aceitação da minha negritude e da minha beleza, assim, entender que os meus traços, que o meu cabelo, que a minha cor eram bonitas, assim. Então, isso foi um passo fundamental dentro da minha aceitação, dentro da aceitação da minha beleza, assim, isso foi fundamental, Medeiros. E quando você passa a aceitar a si mesmo, a aceitar a sua beleza, você passa a reconhecer essa beleza nos outros negros também, né? Olha, eu vou contar uma coisa bem peculiar aqui, eu vou estar enfim, é isso, a gente está falando, tá numa troca franca aqui, e quando eu era adolescente, eu tinha muito interesse por pessoas brancas. Amorosamente eu me interessava muito por pessoas brancas, e é isso, né? Uma estética embranquecida que é vendida pra gente nos jornais, nas novelas, nas revistas. Então, o meu olhar amoroso, sexual, estava muito voltado para as pessoas brancas. Depois do momento que eu comecei a enxergar beleza em mim, é isso que você está falando, eu comecei a enxergar beleza em outras pessoas negras e querer me relacionar com outras pessoas negras. Isso também foi uma outra virada de chave fundamental, porque eu comecei a entender e a perceber e me sentir atraída amorosamente, sexualmente por pessoas negras. Isso foi fundamental para minha pessoa, né? Enquanto uma pessoa negra que está nesse mundo, que está nesse Brasil, nesse Rio de Janeiro, em Japeri. E como foi que o teatro entrou na sua vida? Ai, o teatro, ele entra na minha vida, ele me sequestra da vida e me traz para a vida novamente quando eu tenho mais ou menos uns 16 anos de idade. Eu estava quase no último ano do ensino médio e eu comecei a frequentar um cineclube, Cine Guandu, um cineclube que tinha aqui em Japeri. E aí nesse cineclube de uma pessoa que fazia parte de um grupo de teatro aqui em Japeri também, e ele achou que eu tinha uma voz boa. Essa pessoa, que é Bruno W. Medsta, ele achava que eu tinha uma voz boa e que eu poderia me dar bem no teatro. E falou, Juliana, você não quer ir lá ver uma aula? Quem sabe você gosta e fica. Eu tô lá há 16 anos, Medeiros, vendo e ficando e fazendo e produzindo. E sendo alimentada e alimentando durante todos os anos. Eu digo que o teatro é a minha principal ferramenta de luta nessa sociedade racista, LGBTfóbica, machista, enfim, racista. Então, teatro, eu encontro o teatro me encontra com 16 anos de idade num cineclube e eu tô vendo até hoje ele me vendo também. E foi esse mesmo professor que sugeriu para você a faculdade. É porque nas aulas de teatro a gente estudava muitos textos filosóficos para criar as dramaturgias das nossas peças, dos nossos espetáculos. E aí, nesses estudos de filosofia, eu falei, cara, e eu gostava, eu sempre, enfim, antes mesmo, quando eu estava no ensino médio, eu dava aula, eu era explicadora para crianças mais novas, sempre gostei de ensinar e de aprender também. E aí eu pensava sempre que eu queria ser professora, mas não sabia.
E aí, quando eu comecei a estudar filosofia no teatro, falei: acho que eu posso ser professora de filosofia, acho que eu gosto de filosofia, sem ter tido muita aula de filosofia no ensino médio, e fui meter as caras. E aí fui para a graduação, fiz o mestrado, dei aula de filosofia numa escola particular durante 6 anos, trabalhei no IFRJ de Paulo de Fronten, dando aula de filosofia, e é uma das minhas principais paixões, e é uma ferramenta também de luta contra o racismo. E agora, como era o ambiente acadêmico? Eu pensava em desistir a todo semestre, Medeiros. Quando chegou no quarto período, são 8 períodos, eu pensei em abandonar, em desistir, porque eu não me adaptava, eu não, enfim, eu vim de escola, você bem falou, né? Eu vim de escolas públicas, então eu cheguei numa universidade federal que tinha uma exigência acadêmica muito grande, em um tempo que não se discutia muito a negritude, onde grades curriculares eram muito eurocêntricas, e aí quando eu me deparo com isso, eu penso, esse lugar não é para mim. Eu não tenho esse lugar não foi feito para o meu corpo. E aí eu penso em desistir algumas vezes. Quando eu estou no sétimo período, um professor me diz que eu era diferente das outras negras que moravam no alojamento, porque eu era uma negra até que bonitinha, Hum. jeitosinha. Então eu fui me deparando com esse tipo de situação ao longo da academia que me tentaram me minar. Mas ao mesmo tempo, quanto mais tempo eu ficava na universidade e ia tendo contato com movimentos sociais dentro da universidade, eu entendia que era importante que eu estivesse dentro daquele espaço. Porque querendo ou não, se eles quisessem ou não aquele espaço, era meu também. E era importante que eu estivesse dentro dele para que houvesse modificações e transformações, pelo menos dentro do meu curso, né, que é um curso de filosofia, majoritariamente formado por homens brancos, ricos, e que reproduziam esses mesmos atributos na grade curricular. Então era importante que eu estivesse e comprasse algumas brigas dentro desse curso, dentro dessa universidade. E como foi essa carreira como professor, esses 6 anos em que você ensinou? Enfim, eu tenho 1,59 m de altura, eu tenho 32 anos de idade, mas as pessoas me confundem com adolescente ainda hoje. E eu lembro que meu primeiro dia de escola para dar aula, o inspetor falou assim: "Ô menina, mas você está sem uniforme, você não pode entrar para dar aula. Não pode entrar para ter aula, não pode entrar na escola." Eu falei: "Ah, mas meu senhor, estou entrando para dar aula, eu sou professora." Ele: "É." Aí a gente se tornou grandes amigos. E a primeira vez, Medeiros, que eu pisei numa sala de aula foi um desafio, assim, porque eu entendi ali que já vinha de uma construção muito coletiva dentro do teatro, eu entendi que eu não podia fazer nada sozinha. E a partir do momento que eu entendi que eu não poderia fazer nada sozinha, eu trouxe os meus alunos, as minhas alunas comigo. E aí, a partir desse momento que eu trago eles para construir a matéria, a disciplina, para entender o que eles queriam aprender, sobre o que eles queriam falar, aí eu ganho todo mundo. E aí a gente começa a fazer acordos, eles querem falar coisas e eu quero falar sobre coisas também. A escola também quer que eu diga coisas, então a gente mistura essas três coisas. Então, tem coisas do interesse, nesses 6 anos, eu vim trazendo coisas dos interesses dos meus alunos, das minhas alunas, coisas que eu achava primordiais para serem ditas e coisas que, obviamente, está dentro de um currículo escolar, enfim, dentro de uma escola tradicional. Então, durante esses 6 anos, foram momentos de construções coletivas em que a gente foi entendendo, mesmo dentro de uma escola particular, que está situada numa cidade que tem um dos menores IDHs do estado do Rio de Janeiro, a importância de falar e de pensar na sociedade que a gente está inserido. Então, era um desafio falar para alunos de uma escola particular, mesmo estando dentro de um município que é precarizado pelo Estado e por todas as estruturas, falar sobre questões sociais, falar sobre a importância de discutir o racismo, de discutir o machismo, de discutir a LGBTfobia dentro de uma escola particular, que vocês devem imaginar as barreiras que tem dentro disso. Então foi um desafio que a gente construiu coletivamente e conseguiu com êxito, porque eu tenho uma história muito bonita, vou tentar ser breve. Durante muito tempo eu tive uma aluna, dei aula para ela durante 3 anos,
ela só assistia minha aula de costas, Medeiros. Ela não virava a cadeira para mim, assim, ela só ficava de costas, porque ela achava que eu falava sobre questão, ela não concordava, né? Que eu falava sobre machismo, levava o feminismo negro para dentro da sala de aula, a gente discutia questões raciais e ela não concordava com essas questões. E durante os anos ela foi virando a cadeira. Ela foi virando a cadeira e participando das aulas. E no último ano dela, ela estava no Facebook discutindo e defendendo o feminismo negro, defendendo o feminismo. Então, essa história é emblemática, as coisas têm. E da adolescente é uma coisa muito peculiar, porque o adolescente tem seu próprio tempo também. E eu fui adolescente e sei disso. Então, acho que isso, dentro da pedagogia, é fundamental, entender esses tempos. Dei aula recentemente no IFE, no FRJ, que é uma outra experiência. Enfim, os alunos eles fazem concurso para entrar, fazem prova para entrar. Então, é uma outra experiência. É uma instituição, pelo menos aqui eu dei aula, muito progressista, em que a gente discutia, levava a Carolina Maria de Jesus, a gente levava a Conceição Evaristo, já estava na grade curricular, então isso foi uma diferença palpável e fundamental para a minha formação enquanto docente. Agora, o teatro nunca saiu de cena na sua vida, né? Nunca, nunca. Eu deixei de dar aula por enquanto por conta do teatro, né? Eu recebi uma recentemente, estava dando aula no IFRJ, eu era professora contratada até fevereiro desse ano, e aí recebi uma proposta irrecusável. Mesmo dentro das aulas, na sala de aula, eu levava o teatro, mas quando eu recebo essa proposta, que era para montar o Tortarado, o livro do Itamar Vieira Júnior, e para fazer uma circulação fora do país, eu não tive como dizer não. Porque assim que eu li Torturado, eu pensei, eu preciso montar, transformar esse livro em teatro, em cinema, em alguma coisa. E algum tempo depois, 2 meses depois, apareceu um convite e eu não tinha como dizer não. E aí eu só fui. E a gente está chegando ao final do programa, mas queríamos saber uma coisa. Qual foi para você a sua principal participação nessa área das artes cênicas, no teatro, no cinema, aquilo que mais gratificou você? Eu acho que acho que o espetáculo Inimigo do Povo, que é o espetáculo do grupo que eu faço parte, o Grupo Código, que está há 17 anos em Japeri, eu acho que foi um trabalho que virou a minha chave, que eu entendi, tá, eu acho que agora eu sou uma atriz profissional, eu estou pensando teatro, eu estou falando teatro, eu estou criando, eu sou uma criadora. Então esse espetáculo é um espetáculo de 2009. Eu entro nele em 2011, e aí é esse espetáculo que faz uma virada de chave fundamental na minha carreira, que eu me entendo enquanto artista criadora, Medeiros. Acho que esse espetáculo, dirigido pela Miwa, dirigido pelo Bruno W. Médici, é um espetáculo fundamental para minha trajetória artística e que a gente criou em Japeri, no meu território, com um grupo que eu faço parte há quase 10 anos. Juliana, a gente poderia ficar conversando horas aqui, porque você tem muita coisa a contar, muitos sucessos, sobretudo. E nós queremos que esse sucesso prossiga, que você, com o talento que você tem, esse talento seja cada vez mais reconhecido. Muito obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço imensamente, desejo muita saúde, muita axé para todos nós, vida longa, viva a Kutne, viva a todos os nossos que vieram, os nossos ancestrais e os nossos mais novos também. Muito obrigada, Medeiros, salve, salve, saúde.